Olá, tudo bem? Olha só, provavelmente você já seja radiestesista, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, mas se você já for radiestesista, é provável que você tenha passado por uma dificuldade num determinado momento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você talvez não tenha próximo de você, junto com você, a pessoa que você quer fazer a análise, por exemplo, de um diagnóstico. Você não tem uma determinada amostra de um produto, ou de um medicamento, ou de uma erva, ou de uma homeopatia à mão para você fazer uma análise radiestésica. É possível também, numa outra situação, que você precise fazer uma análise de uma casa, de uma moradia, de um apartamento, de um terreno, de uma organização, e isso esteja em outra cidade, em outro estado, em outro lugar. Tá? Então, quando isso acontece, quando essas possibilidades acontecem, é claro que você lançou mão de um testemunho. Então, você que está começando agora com radiestesia, vamos entender um pouquinho mais sobre o que seja testemunho, e você que já andou um pouquinho na técnica, na prática, certamente saberá do que eu estou falando e, de alguma maneira, talvez possa até contribuir um pouquinho nessa aula, né, para que você, enfim, compartilhe conosco algumas de suas experiências com relação a testemunho. E aconteceu um negócio muito louco, tá? Faço questão de contar isso nessa aula aqui agora, porque eu tinha preparado o roteirinho dessa aula e eu percebi que ela ficou um pouquinho, eu confesso a você, ela ficou um pouco monótona. E eu refiz o roteiro dessa aula com base numa aula que eu estava dando, uma aula particular que eu estava dando inclusive para uma das participantes do curso, né, que a gente está estudando junto. Ele falou: pô, por que você não dá essa técnica, essa prática com a aula de testemunho? Porque vai ficar muito estimulante. Então, lógico, eu acolhi a ideia de imediato. Então nós vamos falar de testemunho e eu vou te dar um treinamento já utilizando um recurso chamado figuras psicoativas. E esse é um negócio super legal, porque vai acontecer, você vai poder, através dessa prática, evoluir para um entendimento acerca de trabalho radiestésico com égua, ou seja, o pêndulo trabalhando de forma linear. Isso você já viu nos nossos treinamentos anteriores, mas nós vamos fazer uma prática agora específica com relação a isso, tá certo? Então vamos lá. Então, o que é um testemunho? O que é um testemunho? A definição clássica de um testemunho é algo que represente aquilo que você quer analisar. Vou repetir. Represente algo daquilo que você quer analisar. É como se aquilo fosse uma reserva vibracional daquilo que você está pesquisando. Pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, né? Ou pode ser um local. Então essas três possibilidades englobam os tipos específicos de testemunho. Lá pelos anos 70, mais ou menos, eu acho que foi essa data aproximadamente, não tem isso ao certo, depois a gente pode dar uma pesquisada. Mas teve um cara super bacana, juntamente com o professor Antônio Rodrigues, o professor Neuci Gonçalves. Eu falo professor porque ele é professor, mas ele é um médico, um grande radiestesista. O Dr. Neuci, né, elaborou uma tabela super legal e eu quero compartilhar essa tabela. Fiz um slide dessa tabela, dessa classificação dos testemunhos, e aí eu vou mostrar para você, vou te mostrar essa classificação agora na sequência, e nós vamos falar cada um deles e vamos trabalhar com 2 testemunhos no nosso exemplo. Tá combinado? Então vamos seguir o seguinte. Me acompanha aqui no slide. Quais são os tipos de testemunho? Os tipos de testemunho, você está vendo aqui à sua esquerda, são os testemunhos naturais e os testemunhos sintéticos. Os testemunhos naturais são obtidos a partir de amostras extraídas de seres vivos e do reino mineral. Os testemunhos sintéticos, eles são obtidos a partir de elementos que são diferentes do que irão representar. E aí ele fez uma classificação super bacana que eu quero que você acompanhe comigo.
Existe dos naturais, dos testemunhos naturais, aqueles que são biológicos e não biológicos. E dos sintéticos existe uma classificaçãozinha um pouquinho mais, muito pouquinho mais elaborada e que exige talvez uma compreensão. Mas a partir do momento que eu te der os exemplos, vai ficar super legal. Dos sintéticos, nós temos os homólogos, analógicos e heterólogos. Nós temos os homólogos icônicos, lexicais e pragmáticos. Nós temos dos analógicos, icônicos, lexicais e pragmáticos. Nós temos dos heterólogos, icônicos, lexicais e pragmáticos. A partir desta classificação que você percebeu, os naturais, os sintéticos, os biológicos, os não biológicos. Dos sintéticos eu tenho os homólogos, analógicos, heterólogos. Eu tenho os isogênicos, os tautogênicos na classe dos naturais. Eu tenho os icônicos, lexicais e pragmáticos nos sintéticos. Então, a partir dessa figurinha, eu coloquei dentro de cada um desses quadradinhos uma explicação ou um exemplo daquilo que você pode lançar mão como testemunho. Qualquer um deles funciona desde que você recorra a um recurso. Eu chamo esse recurso um recurso cerimonial. Então, só para você entender, eu gostaria de acompanhar com você no slide. Vou apresentar o slide novamente para você, e aí nós vamos fazendo uma exposição de cada um dos 5 tipos de testemunhos. São 2 tipos básicos de testemunho biológico e 3 tipos de testemunhos não biológicos, ou vamos chamar isso aí de sintéticos, tá? Então, vamos acompanhar comigo no slide? Vamos lá então. Então, os testemunhos biológicos ou não biológicos, que são isogênicos, ele é de um material igual ao elemento pesquisado. Os tautogênicos são obtidos do próprio elemento pesquisado. Por exemplo, um fio de cabelo, resíduo corporal, suor, lágrima, caco de unha, alguma coisa dessa natureza, tá? Do conjunto dos sintéticos, eu tenho, por exemplo, aqueles que são os icônicos. Os icônicos, pode ser um desenho, pode ser uma foto, pode ser uma pintura, pode ser uma planta de uma casa, por exemplo. Tem os lexicais, que são as assinaturas e textos manuscritos. E por fim eu tenho os pragmáticos, que são objetos diversos. O que significa isso? Eu posso eleger um objeto e este objeto passa a ser aquilo que eu quero pesquisar. Uma brincadeira, por exemplo, eu tenho aqui um mouse. Eu determino que este mouse passa a ser a pessoa que eu quero fazer a determinada pesquisa. Eu elejo alguma coisa que seja um objeto, seja ele qual for, tá? Pode ser uma borracha, pode ser um lápis, pode ser um livro, pode ser um mouse, tá? Então esse é o mais absurdo deles todos, mas é possível que isso seja feito. Então eu vou mostrar para você aqui, dentro do nosso conjunto de possibilidades, eu vou pegar 2 possibilidades. Bom, a primeira delas, dentro do conceito biológico, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um fio de cabelo, posso pegar um pouco de saliva, secreções, enfim, tudo que você imaginar que seja uma parte daquilo que você quer pesquisar de um indivíduo, você pode recorrer a este recurso. Por outro lado, o que é mais usado são 2 tipos básicos de testemunho. Deixa eu pegar aqui para você. O primeiro deles são os lexicais. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho um papelzinho. Esse papelzinho tem o formato de 5 por 8 de comprimento, tá? A razão eu vou te ensinar, vou te explicar daqui a pouco. Neste papelzinho aqui, eu coloquei o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o local onde ela mora, onde ela reside, e também eu coloquei aqui uma virtude,
algo que chame a atenção desta pessoa, tá? Vamos fazer isso aqui especificamente. Vou utilizar um outro testemunho. Esse outro testemunho aqui que você está vendo é uma fotografia. Eu escolhi para este exemplo aqui uma pessoa do qual eu sou fã. Eu adoro esta menina aqui, é a Bruna Viola. Para quem gosta de música de raiz, música de viola, essa daqui é a nossa intérprete. Uma jovem, talentosa, muito bonita, um ser humano da melhor qualidade, e eu tenho por ela uma admiração, e eu a trouxe hoje como uma homenagem especial para o nosso trabalho. Então, isto aqui é uma fotografia. Uma fotografia tem um caráter icônico. Isso aqui é um testemunho icônico. E este aqui, como eu mostrei para vocês, é o chamado testemunho lexical, onde eu escrevo, onde eu registro as informações. Pois muito bem. Como é que eu faço isso cerimoniosamente? Se você acha, de tudo que você aprendeu até hoje, você sendo radiestesista, se você acha que vai pegar simplesmente aquele papelzinho e vai pendular em cima daquilo ali, os resultados começam a ser resultados que vão para o meio da curva de Gauss. Pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser. Você que é um radiestesista de alta performance, você que é uma pessoa que quer se tornar um radiestesista de alta performance, você não pode se dar a esta simplificação. Simplesmente pegar aquilo ali, não, tá? É importante que você conheça aprofundadamente as informações contidas ou aquilo que você quer saber sobre aquela pessoa. Você precisa precisa ter detalhes sobre essa pessoa. E existe uma forma de você configurar todas essas informações em um campo vibratório proporcionado por uma figura psicoativa. Vou repetir. Você vai configurar estas informações em um chamado campo psicoativo. O campo psicoativo é dado, para esse trabalho especificamente, o campo, a figura psicoativa, capaz de configurar, de conjurar essas informações e mantê-las por um determinado tempo dentro da sua egrégora, dentro do seu estado, dentro da sua condição vibracional, para fazer aquele trabalho, é o decágono. Tá vendo aqui? Essa figura é uma figura de 10 lados. O decágono, ele foi desenvolvido, foi trabalhado especificamente pelos irmãos Servrans na Bélgica, que, claro, fizeram um trabalho estupendo no estudo das figuras psicoativas. Os trabalhos gráficos desta dupla e da equipe do Laboratório Servrans na Bélgica, indiscutivelmente é um trabalho surpreendente. Posso assegurar a vocês que é o estudo dedicado dos trabalhos desenvolvidos por este grupo nos remete a um material preciosíssimo. Então eu quero discutir com você um pouquinho a respeito desta figura psicoativa. Por que ela tem este caráter? Por que ela tem essa figura? Eu queria que você me acompanhasse na prancheta e eu vou mostrar para você, junto com uma figura que eu tenho, juntamente com um conjuntinho de slide, te explicando exatamente tudo o que acontece dentro deste contexto. Tá certo? Então vamos lá. Essa figura que você está vendo aqui, que foi a que eu te mostrei anteriormente, ela é uma figura com 10 lados, decágono. Essa figura externa, que tem 10 lados e que é congruente com essa figura interna, também de 10 lados, esta figura, a externa, ela tem uma representação da divindade, daquilo que é a causa imanente, daquilo que é causal. E a causa, aquilo que é resultado da fonte, que é a figura interna, ela tem essa representação. Então este caráter psicoativo, icônico que essa figura representa, ela nos remete
nos remete a um entendimento, a uma compreensão acerca das coisas que acontecem no universo, as manifestações que acontecem no universo. Dentro da ordem manifestada divina, existe uma relação geométrica, que é o resultado de uma série numérica. O resultado desta série numérica, vamos lá, eu quero que você acompanhe a série aqui comigo, tá? Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Então esta série numérica, que é o incremento, o número subsequente é a soma dos dois anteriores. Tá? Para que você compreenda exatamente como ela funciona. Ela é cada um dos números que compõem esta série é resultado da soma dos dois anteriores. Ok? Então é assim. Só que tem um detalhe. A partir do número 13, a partir do número 8, né? O 8 é a expressão da materialização. Até o número 5, nós estamos no ambiente divino. Do número 5, número 8, número 13, nós estamos agora com uma expressão material. Então, a partir do contexto material, se você pegar um número, o anterior, e dividir pelo antecessor, dividir um pelo outro, você vai obter uma fração, uma fração, né? Você vai obter um resultado que é um número irracional. O número irracional significa que a divisão de um pelo outro não dá resto zero, nunca. E na medida que você vai incrementando, esta irracionalidade vai se tornando cada vez mais evidente. Então, se você dividir, por exemplo, 5 por 8, você vai ter exatamente 1,6. Se você dividir 13 por 8, você vai ter 1,618 e alguma coisa. Então este número, 1,618, tá, é o denominado número áurico, ou segmento áurico. Este número foi denominado a razão da série de Fibonacci. Todas as estruturas do universo, toda a ordem da criação obedece rigorosamente este incremento, tá? Este incremento. Vou te dar um exemplo, por exemplo, nosso dedo. Se você pegar a falange proximal, que é a falange que está em contato com a mão, ela é 1,6 vezes maior que a falange medial. Tá vendo aqui? E a falange medial é 1,6 vezes maior que a falange distal. Você pega o comprimento da falange distal, multiplica por 1,6, tem a falange medial. Você pega a falange medial, multiplica por 1,618, tem a falange proximal. Tá certo? Se isto não acontecer, o seu dedo é feio. Então a beleza da natureza, a beleza da manifestação da natureza obedece rigorosamente esta série numérica. Existe esta razão áurica. E existem outras, existe o número π, né, que é a razão entre a circunferência e entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. Enfim, existem outros tantos números irracionais que têm uma representação específica. Para o nosso caso em particular, eu quero que você me acompanhe em um conjunto de slides agora, para que você entenda por que esta figura, na sua concepção, ela representa o útero da divindade, tá? O útero da divindade. E por que ela, da forma como ela é constituída, ela se torna um elemento psicoativo para que eu, ao utilizar um testemunho colocado sobre esta área, sobre esta figura durante um determinado tempo, esta figura se transforma, ela entra na minha atmosfera psíquica, na minha atmosfera mental, no meu campo na minha psicosfera, e passa a vibrar de forma intensa. E é a partir deste recurso que eu retiro os resultados que eu quero retirar.
Tá? Então, por favor, as coisas não acontecem de forma mágica, então, o que disseram para você sobre isso aí, coloca lá em cima dessa figura, aí depois você vai embora, fica aí, daqui uns 10 minutos você volta, e quando voltar a figura está pronta. Isso aqui não é um forno. Eu peguei um pão de queijo, coloquei o pão de queijo no forno, 20 minutos depois eu volto, o pão de queijo está assado. Essa figura não funciona sozinha. As figuras psicoativas, elas dependem obrigatoriamente da ação do operador. Ou se você pretende ser um radiestesista do tipo esquizotérico, ainda está em tempo disso acontecer na sua vida. Agora, se você quer ser um radiestesista de alta performance, é importante que você observe criteriosamente os elementos que eu tô propondo para você. Por favor, não saia por aí pensando que pelos poderes de Grayskull, do crânio cinza, e voz... Não. Por gentileza, não. Estou sendo bem delicado hoje, estou bem tranquilinho. Tá legal? Então, me acompanhe nessa série. Eu fiz alguns slides para exemplificar para você exatamente o que acontece na sequência da formação deste gráfico. Tá bom? Vamos aos slides então. Bem, nós queremos, claro, chegar nesta figura. E como é que nós chegamos nessa figura e quais são o passo a passo. É importante que você saiba exatamente por onde nós estamos transitando, para que você, obviamente, não caia na esparrela de se tornar um radiestesista do tipo esquizotérico, repetindo o meu pito anterior. Então, siga comigo na próxima figura. Imagine que você tenha uma circunferência, tá? Uma circunferência de raio, um raio qualquer, não importa o tamanho, tá? Então, a distância que vai do centro até a periferia, até o perímetro, esse perímetro vermelho, é denominado de raio da circunferência, tá bom? Internamente, eu desenhei internamente uma figura, desenhei essa figura internamente, e essa figura eu dividi a circunferência em 10 lados sucessivos, ou seja, cada uma desses segmentos representa um segmento que abre um ângulo de 36 graus. Quando você no nosso capítulo de geometria, você vai lembrar direitinho do que seja abertura de um ângulo, tá? Então, eu tenho aqui um lado. Todos os lados que compõem essa figura são absolutamente iguais. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o comprimento do lado e vou vou pegar o raio, tomar o comprimento do raio, seja ele qual for, e dividir pelo lado. Toda vez que eu fizer essa referência, eu vou obter o número 1,618. O número 1,618, como eu já disse a você, é o resultado da série de Fibonacci. Entendeu? Então, para que este desenho se torne uma figura psicoativa, eu utilizei dois raios, um maior e um menor, separados por uma pequena distância, para que eles fiquem obrigatoriamente bem delineados e bem definidos, e a partir daí eu configurei esta figura psicoativa. Lembrando, vamos lá, vem aqui comigo. Tá ok aqui? Vendo a figura? Isso. O lado externo da figura tem o caráter da divindade, o agente causal, aquilo que é a causa primária de todas as coisas. Uma definição daquilo que seja o divino, aquilo que transcende a nossa compreensão. E o círculo interno
é o que é manifestado. E mais do que isso também, é o Deus que habita dentro do nosso coração. A centelha divina que habita em nós e que habita em tudo aquilo que é manifestado na natureza, que é aquilo que é manifestado no universo. Ok? Então, com base nisso, nós vamos trabalhar com dois testemunhos. Tá? Eu queria que você me acompanhasse então na nossa prancheta para que eu mostre esse trabalho para você. Me acompanhe aqui. Então, eu tenho aqui a figura externa, que é a expressão da divindade, e a figura interna, que é o Deus que habita, a divindade que habita naquilo que é manifestado. Então vamos lá. Eu peguei inicialmente um papelzinho e escrevi nesse papel o nome da pessoa, ou do lugar, enfim, do nome da pessoa que eu quero fazer a pesquisa. A data de nascimento, o endereço e uma virtude. O que significa uma virtude? Saber se a pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, misericordiosa ou coisa que vale. Então eu vou ler esse testemunho várias vezes e vou agir de forma específica sobre isso aqui. Então lembre-se, esta é uma figura psicoativa. Ela tem agora uma representação específica para mim. Esta representação específica, ela me dá uma ativação do meu campo psíquico e traz para mim, traz para a minha psicosfera todos os elementos contidos naquele papelzinho, naquele materialzinho escrito ali. É como se aquele papelzinho representasse para mim aquela pessoa que eu quero fazer uma pesquisa sobre ela. Vamos imaginar, por exemplo, que ela me fez uma observação. Olha, Flávio, eu estou te ligando e já sou seu cliente, meu nome é fulano de tal. Ah, que legal, muito bom. O que foi que você precisa? Puxa, será que você podia fazer uma prescrição floral para mim? Para que eu estou fazendo, enfim, eu tenho uma necessidade específica nesse momento, estou defendendo minha tese de mestrado, de doutorado, preciso de um pouco mais de calma, tranquilidade, reordenar as minhas ideias, enfim. Ah, então tá, vamos lá, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Aí peguei o papelzinho, anotei o nome dele, me relembra a sua data de nascimento. Você está onde agora? Anota o endereço. Aí eu vou pegar uma coisa. Olha, fulano, eu vou, como eu já te conheço, eu vou colocar uma virtude sua aqui nesse papelzinho, que é o que eu vou utilizar para fazer a sua análise. Ah, então você vai fazer aquele negócio com radiestesia? Eu falei, claro, lógico. Por isso eu estou fazendo esse papelzinho, que esse papelzinho é como se eu trouxesse você para perto de mim. Eu estou trazendo você para perto de mim. Tá? É como se isso aqui fosse uma representação vibracional, uma reserva vibracional de você. E eu estou no telefone com ele. Então eu considero você uma pessoa extremamente inteligente e criativa. É uma virtude que você tem, você concorda comigo? Ô Flávio, tá, tudo bem, claro, sem dúvida, eu me considero uma pessoa criativa, eu me considero uma pessoa inteligente, muito obrigado por você ter falado isso a meu respeito. Então eu vou colocar isso no papelzinho que isso também te representa, isso é uma virtude sua, ok? Pois muito bem, então eu vou pegar esse papelzinho e vou colocar no meio desse decágono, como eu já havia mostrado para você, e agora eu vou manter o pêndulo. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o comprimento vibracional desse material. Pronto, ok? E agora eu começo a manter o pêndulo aqui, e aí eu começo a ler esse nome. Repito a data de nascimento, repito o endereço, repito a virtude. Faço isso algumas vezes. Eu estou trazendo o mantra do nome dele, eu estou trazendo estou trazendo todo o conteúdo da quarta dimensão, que é a data de nascimento. Eu estou trazendo o conteúdo que representa esse indivíduo na sua tridimensionalidade, que é o seu endereço. Depois eu estou trazendo um elemento da sua virtude. O elemento da sua virtude é aquilo que o Criador, olha, a parte interna, aquilo que o Criador imputou nesta pessoa. O nome da pessoa é um mantra
que vibra, a data de nascimento se consubstancia na quarta dimensão, que é a dimensão de tempo, onde tem todas as experiências dele desde a data de nascimento até agora, o endereço é onde ele está agora, as 3 dimensões, e a virtude é a quinta dimensão, é onde ele apresenta aí, nesse momento, o pêndulo começa a girar para a direita, beleza? Então isto é uma cerimônia, Ficou claro para você? É assim que se valoriza um testemunho. É assim que se valoriza um testemunho. Isto não é pão de queijo, tá? Que você tira do freezer a bolinha, coloca na assadeira, coloca no forno e daqui 20 minutos você volta, o pão de queijo está pronto. Não é assim. Não, claro, é assim que funciona pão de queijo, tá bom? Entendeu? Então você vai fazer isso sempre. E todas as vezes que você for utilizar este recurso, você vai ter que fazê-lo novamente. Ai, eu coloco os testemunhos em envelopes e catalogo para que ele não se misture com as vibrações de quem quer que seja. Tá tudo certo por enquanto. Você pode até guardar esse dentro do envelopinho, tá? Mas não te preocupa que não vai misturar a estação, não. Não se preocupa que não vai misturar a estação. Tô te avisando. Estou te afirmando isso. Para com essa bobagem. Isso é coisa de religião. Isso é coisa mística. Tá? Todas as vezes que você for reutilizar aquele testemunho, que é possível, você vai reutilizar aquele papelzinho, você pode utilizá-lo para um outro momento, não tenha dúvida disso. Eu particularmente, gente, desculpa, eu não tenho arquivo de testemunho de ninguém. Eu terminei de fazer, eu pego aquilo, rasgo e jogo fora. Ai, tem que queimar para que as egrégoras... Tá bom, pode queimar, não tem problema nenhum. Vai fazer uma fumaceira no seu consultório, é desnecessário, tá bom? Então eu queimo, a não ser que seja testemunho orgânico, cabelo, secreção e tudo mais. Isso é dispensado. Eu, como tenho o lixo hospitalar dentro do meu consultório, eu dispenso no lixo hospitalar e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa me diz, não, eu posso, se a pessoa está comigo, eu posso ficar com um fiapo do seu cabelo? Pode, não tem problema. Geralmente eu carrego o folículo piloso do indivíduo, do paciente, por uma razão. Ali eu tenho uma amostra do DNA do indivíduo. Ali eu tenho uma amostra oligomineral do indivíduo. Tá bem ajustado ali. Faço exatamente a mesma coisa. Faço um materialzinho parecido com este daqui e com um durex, uma fita adesiva, um durex transparente, eu colo o fio de cabelo da pessoa aqui e vou trabalhar com ele. Às vezes eu guardo, porque às vezes preciso fazer mais investigações, então eu faço isso algumas vezes. Terminado isso aqui, o papelzinho vai para o lixo e o fio de cabelo vai sendo dispensado no lixo hospitalar. Simples assim. Me acompanhe num outro exemplo. Eu posso fazer com uma fotografia. Então, com uma fotografia, o processo é o mesmo. Além do que, eu tenho aqui algumas informações um pouquinho mais categorizadas, que é o caso, por exemplo, dessa pessoa, eu que já falei com vocês, falei sério, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por conta de ser uma artista, eu sou fã da Bruna, eu a reputo como uma grande instrumentista, como uma grande intérprete de música de raiz, e como eu gosto muito disso. Então, se eu fosse fazer uma prospecção a respeito dela, usaria exatamente o mesmo recurso anterior e ficava olhando para essa foto. Eu, como a conheço, eu estou me reportando às suas entrevistas na televisão, eu estou me reportando aos seus vídeos no YouTube, até que eu cheguei e, utilizando isso aqui, ele virou para a direita, significa que esta configuração vai me dar o entrelaçamento entre eu e aquela paciente que eu vou tratar de alguma forma, utilizar os recursos para fazer o tratamento dentro daquilo que é
efetivamente possível que seja feito dentro desse trabalho. Tá legal? Então, você pode utilizar esse testemunho para o que você quiser. Você vai fazer, por exemplo, uma análise dessa pessoa ligado à sua moradia, uma análise dessa pessoa ligada à organização em que ela trabalha. Por exemplo, você pode fazer com um conjunto de funcionários que trabalham numa organização, num determinado departamento, para verificar a possibilidade e a biocompatibilidade entre este indivíduo e o local onde ele trabalha. Verificar, por exemplo, as suas condições bioquímicas. Você pode utilizar uma prancha bioquímica com as indicações bioquímicas e verificar as condições em que ele se encontra naquele momento. Você pode fazer uma prescrição floral, foi o exemplo que eu dei do amigo que me telefonou, do meu cliente que me telefonou. Você pode fazer uma prescrição homeopática, enfim, você pode fazer aquilo que lhe convém dentro desse contexto. E tem um truque agora. Você pode utilizar esse testemunho para fazer um trabalho à distância. Você pode utilizar essa forma vibracional para atuar sobre este testemunho e fazer uma ação à distância. Tá? E para se ter uma ação à distância, existe um fator preponderante para que você possa agir à distância, que é estar com esse testemunho, você e o testemunho, em um entrecruzamento magnético. Esse tema de ação à distância, já te dei a dica, tá? Um entrecruzamento magnético. Essa dica de atendimento à distância, de tratamento à distância, eu fiz uma aula específica sobre isso, porque ela demanda primeiro que você já tenha feito alguns exemplos, alguns trabalhos com testemunhos, tá? E esse trabalho de ação à distância, depois eu quero ter um tempo dedicado, uma aula dedicada exclusivamente a isso, para que você consiga fazer um excelente trabalho, tá certo? Então lembre-se que nós, ao chegarmos no trabalho de ação à distância, nós trataremos com relação a assuntos magísticos e como tal, merece uma atenção específica sobre isso. Tá combinado? Então agora, com base nisso, eu quero juntar dois conhecimentos que você já tem. O teu conceito sobre geometria e eu vou te ensinar a fazer uma figura psicoativa que você pode fazer com o teu paciente no consultório ou com um testemunho deste paciente, deste indivíduo. E com esta figura psicoativa, você pode dar ao paciente a possibilidade de levar um tratamento para casa, se ele vier ao seu consultório, ou você utilizar esta figura psicoativa para fazer o tratamento à distância. Então eu quero que você aprenda a fazer isso agora com uma prática radiestésica que eu vou te ensinar exatamente nesse momento. Tá combinado? Então me acompanhe aqui, eu quero fazer um subcapítulo, uma aula 2 utilizando o testemunho, para que você aprenda sobre isso. Tá? Isso não fazia parte do nosso roteiro inicialmente, mas por uma razão muito especial, eu acho que vale a pena você aprender sobre isso e como eu já te disse no começo, para que essa aula ela tenha um caráter eminentemente prático e bem bacana. Tá combinado? Então, vem comigo aqui que nós vamos fazer com o testemunho da Bruna, nós vamos fazer a figura psicoativa da Bruna, e aí você vai ver como é que a coisa funciona. Tá legal? Vem comigo então. Bem, vamos lá então, na sequência. As formas psicoativas ou figuras psicoativas, ela tem dois objetivos básicos. O primeiro deles, e o mais importante, é você, através da figura, poder fazer uma análise sobre isso. Um dia eu vou dar uma aula sobre análise de figura psicoativa. Tá? Eu vou te dar um exemplo hoje aqui, nós não vamos ter esse tempo dentro do programa, tá? Mas eu vou preparar uma aula de figuras psicoativas, inclusive eu estou colocando também dentro você já deve ter baixado, inúmeras figuras psicoativas que são figuras para cura, são vibrações de remédio e tudo mais. Este princípio foi baseado numa técnica chamada Dr. Paper, ou Paper Doctor,
Dr. Paper, Dr. Paper. E já faz muito tempo isso aí. Só que como é que era feito isso? Até então não se tinha uma ideia de como isso era feito a princípio. E aí eu acabei descobrindo o truque e estou passando em primeira mão para vocês. Não sei se você já conhece, mas se você já conhece, ótimo, legal. Para quem não conhece, segue o meu roteiro, que ele é absolutamente seguro e tranquilo de ser feito. A outra coisa é que eu posso utilizar este mesmo princípio para reproduzir as figuras radiônicas. No curso de radiônica, onde eu ensino as pessoas a fazerem alguns simulador de potência, ou dentro das próprias máquinas radiônicas com impregnação por campo magnético, enfim, essas figuras também, com outros modelos, com outras formas psicoativas, elas têm uma ação super legal também. Então eu vou mostrar para vocês um modelo, e esse modelo aqui, a técnica que eu vou te apresentar, ela serve para praticamente todas as formas psicoativas, inclusive para o mesmo mecanismo, né, de análise, varia um pouquinho em termos de técnica e tudo mais, eles são utilizados também para determinar o que nós chamamos das direções de influência. Olha, atenção para o termo, direções de influência. Então, esta prática que eu vou te ensinar agora, ela é muito mais elucidativa no que se refere às questões de direções de influência. Direções de influência, tá bom? Então, fica ligado, porque isso aqui é uma coisa super legal. Vamos lá, você deve ter baixado já aqui, ó. Dá uma olhada no PDF que eu mandei para você das formas psicoativas. Então você está vendo que tem uma estrelinha aí de aproximadamente com as 4 direções, tá? Norte, sul, leste, oeste, e as 4 direções subradiais, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, tá bom? Então essas 4 direções, você não precisa ficar com o gráfico voltado para a direção norte e sul, não é isso, tá? Depois eu vou te dar uma dica específica com relação a isso, mas não precisa por hora, tá? Depois eu tenho um espaço, vamos voltar a figura aqui, isso, eu tenho um espaço destinado ao testemunho, onde nós colocamos uma fotografia, onde nós colocamos aquele cartãozinho previamente valorizado no decágono, que nós aprendemos no texto anterior sobre testemunho. E embaixo você tem uma régua uma régua ampliada, que vai de 0 a 6 centímetros. Por que 6 centímetros? Por uma única razão. Nós vamos utilizar esta figura psicoativa, olha aqui, nós vamos utilizar essa figura psicoativa em cima de um copo com água. Vou repetir, nós vamos utilizar essa figura psicoativa em cima de um copo com água. Esta figura psicoativa em cima de um copo com água, ela produz uma ação que ela altera a estrutura físico-química da água e manda para dentro do indivíduo, manda para dentro da pessoa que a bebe, informações específicas, conforme o objetivo daquela figura psicoativa. Tá? Se você vai fazer a figura psicoativa destinada à cura de uma determinada área do organismo do indivíduo, você tem que estar focado nisso. Você vai fazer uma figura psicoativa destinada a um propósito específico de trabalho ou alguma outra coisa qualquer, tem que estar focada naquilo, tá certo? Então, eu vou fazer uma figura psicoativa vem aqui comigo, tá? Então, nesse gráfico que você está vendo aqui, ó, aqui nesse gráfico que você está vendo, eu já peguei a fotografia da Bruna, aqui, coloquei aqui. Então eu vou fazer o experimento, tá? E vou designar esta direção da frente aqui, ó. Quando eu falei 6 centímetros, gente, você lembra que eu falei? Isso aqui é o diâmetro aproximado de um copo. Então se eu fizer com uma figura muito grande, que saiu até do vídeo, você não está nem enxergando, tá? Ela acaba. Só que eu fiz essa régua um pouquinho ampliada, que era para facilitar a minha leitura, tá? Então eu vou considerar aqui o norte, aqui eu vou considerar o sul,
o leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, você está me acompanhando? E sudeste. Eu não tenho necessidade nenhuma de organizar isso aqui. Eu vou considerar que o indivíduo está em pé aqui, de frente para essa direção. Então aqui eu tenho o braço direito, o braço esquerdo, eu tenho a frente e as costas, tá bom? Eu tenho o braço direito, eu tenho o braço esquerdo, eu tenho aqui as costas e eu tenho aqui a frente, tá bom? Então isso significa que dependendo do desenho que vai aparecer aqui, eu vou poder fazer uma análise mais criteriosa acerca do momento que ele está vivendo. Vou te dar uma dica assim grande, uma dica mais geral, para que você entenda a figura. Se a figura estiver mais projetada para a frente, ela tiver um desenho mais projetado para a direção norte, nordeste, noroeste, o indivíduo, existe uma tendência para ele estar ajustado e focado aos seus propósitos, aos seus projetos daqui para frente. Se essa figura estiver mais alongada, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Significa que o indivíduo está muito preso ao presente, ele tem muitas questões a serem tratadas no agora. Tá? E agora, se essa figura estiver voltada para baixo, tem mais desenho voltado para baixo, significa que ele está muito preso ao passado, ele tem questões a serem tratadas no passado que ainda não foram totalmente digeridas. Então este desenho, se você for fazer um desenho geral do indivíduo, você pode ter este olhar. Tá legal? Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que este assunto é absolutamente novidade para você. Isso que você está ouvindo é inédito. Daqui para frente agora, a partir do momento que você começar a conversar sobre isso com as pessoas, você vai perceber, pega um indivíduo, pega alguma pessoa que você tenha, que seja do seu relacionamento próximo, seja íntimo do seu. Então um paciente seu, um cliente seu, algum membro do teu grupo familiar, que começa ainda, tá, pois é, como era bom, lá para trás, tá? Então essa pessoa, se você for fazer o desenho psicoativo dela, você vai perceber que as formas vão ficar mais voltadas para trás. Eu vou fazer o desenho e aí você vai perceber o que eu quero dizer com isso. Se essa pessoa está muito agitada, é uma pessoa que tem uma coisa e vai e vem, se bate daqui, se bate dali, se mata para resolver uma situação emergente, tá com questões financeiras, inclusive, a serem elaboradas, tá sempre dando uma pedalada no seu dia a dia, tá sempre tendo que arrumar alguma coisinha para fazer, para dar um jeito na vida, essa pessoa está sempre presa ao presente. Tá? Ela não... E se por alguma razão você percebe, essa pessoa já está viajando, essa pessoa já tem as suas coisas devidamente consolidadas, já tem os seus projetos muito bem ajustados, o que ela precisa é mais ou menos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um redirecionamento para o lado, para o outro, para uma questão, uma estratégia mais específica dentro da sua área de atuação, ou uma estratégia específica dentro de uma outra área de atuação, não escapando de forma nenhuma do seu foco de ação, você vai perceber que o gráfico dela vai estar bem voltado para frente. Por outro lado, sem saber disso, se você fizer uma análise dessas três posições, você já vai verificar se o indivíduo está focado no seu passado, na quarta dimensão, se ele está focado no seu presente, nas suas três dimensões, ele não sai dali, ou se ele está focado no seu projeto de vida, que é aquilo que é virtuoso nele, quinta dimensão. Tá? Como aliás, o que ele é. Tá?
Então esses três posicionamentos nos leva a esse conceito de multidimensionalidade. Então, a geobiologia multidimensional, ela não só estuda os aspectos geológicos, mas ela contempla também aspectos multidimensionais. Quarta dimensão, passado. Terceira dimensão, presente, tridimensional. Quinta dimensão, aquilo que é o propósito de vida do indivíduo. Então, este trabalho aqui que eu vou mostrar, ele é absolutamente simples de ser feito, mas ele é a síntese de uma prática radiestésica de alta performance. Vamos fazer esse trabalho então? Vamos dar uma olhadinha e eu vou te mostrar, depois desse desenho pronto aqui, você vai perceber que nós estamos fazendo esse trabalho, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais de tempo online, tá? Nós estamos fazendo praticamente na metade do ano de 2018, cujo testemunho utilizado é uma pessoa que está fazendo exatamente um grande sucesso no seu trabalho e tem um propósito muito sacado. Então vamos trabalhar em cima dessa questão e eu vou te mostrar exatamente como é feito isso, tá bom? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Me acompanha aqui, tá? Nós temos aqui então, ó. Opa! Nós temos aqui essa escala que vai de 1 a 6. Não precisa ser. Pode ser de 1 a 5? Pode ser. Pode ser de 1 a 4? Pode. Pode ser de 1 a 10? Não. Fica muito grande a figura. Então essa figura de 1 a 6, de 1 a 5 é um tamanho ótimo que eu venho pesquisando há muito tempo e eu cheguei à conclusão que isso aqui é um tamanho legal para eu trabalhar. Então eu já peguei essa fotografia. Só relembrando a você, eu já passei essa fotografia pelo decágono, tá? Eu já passei essa fotografia pelo decágono, está devidamente valorizada, tá? E coloquei isso aqui, tá? Eu tenho uma aluna que me perguntou o seguinte, vem cá, olha aqui. Eu tenho uma aluna que perguntou, que estuda comigo, eu tenho um grupo de estudo mais privativo. Ela me perguntou: escuta, Flávio, eu não poderia colocar o decágono dentro desse gráfico, dentro dessa plataforma de trabalho? Claro que poderia, não há dúvida nenhuma, tá? Só que eu estou apresentando para você o meu gráfico. Você quer fazer o seu? Faça do seu jeito, tá tudo, você tem liberdade para isso. É que para mim o decágono ele já deixou de ser uma figura, um gráfico que eu utilizo. Eu já tenho ele tão marcado na minha mente que eu olho para aquele testemunho como se eu, sabe, fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, eu imprimo o decágono em cima da figura, e é como se ali ele já tivesse, de tanto fazer, o decágono passou a ser algo, para mim, virtual agora. Tá legal? Vamos para a prática então, para a gente não perder tempo. Então tá, eu tenho a figura aqui, e eu vou eleger a primeira, primeiro eu vou soltar aqui o pêndulo e eu vou pedir que ele, olha só, tá vendo? Eu tenho aqui o valor dele devidamente marcado. Tá certo? Então tá. Qual é a primeira direção que eu vou pegar? Vou pegar a direção norte. Eu posso pegar qualquer direção? É claro que posso, não há problema nenhum. Você só precisa começar de um lado, tá? Eu posso pegar isso aqui e colocar deste lado aqui e trazer esse grafiquinho para cá para ficar mais fácil o meu trabalho de pendulação? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então veja só. Eu vou pegar aqui, ó. Vou chamar a direção norte. Essa é uma rotina. Você pode fazer do seu jeito, tá? Você pode, por exemplo, pegar isso aqui, colocar para cá e colocar isso aqui para cá e... Então eu quero que você me acompanhe nessa sem mais delongas então. Então veja só, vamos recapitular aqui. Eu tenho o testemunho, eu estou dizendo, eu posso colocar ele para um lado, posso colocar esse desenho para o outro, você faz da forma como lhe convier, tá bom? Eu vou mostrar para você como é que eu estou fazendo. Primeira coisa, eu lanço o pêndulo sobre o testemunho, ele vai girar para a direita, dando-me conta da condição vibracional. Eu vou tocar aqui e agora eu vou, imagine que eu vou tocar aqui, para não ficar o negócio, a minha mão
dentro do campo visual de vocês, eu vou tocar aqui e ao mesmo tempo vou lançar o pêndulo. Agora eu vou fazer diferente, ó. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui para que você veja. Eu estou permanentemente com a minha mão aqui, ó. Então eu vou lançar o pêndulo só para que você veja, entenda que a minha mão está nessa posição. Então vamos lá, eu vou lançar o pêndulo e ele vai começar a fazer o movimento para a direita. Enviesado, estou indo, até ele chegar num valor que deu aproximadamente 2,8. Vou travar aqui e vou marcar aqui 2,8. Anota no cantinho aqui, 2,8. Dando continuidade, eu vou pegar aqui agora e vou para a posição noroeste. Eu já tenho o valor aqui, ó, se eu lançar o pêndulo ele está sintonizado com o meu testemunho. Agora eu vou tomar esta direção, a direção noroeste, que é a direção 45 graus da direção norte. Vou lançar o pêndulo aqui, vou lançar o 2,5. 2,5, ó. 2,5. Então vou marcar aqui na direção 2,5. Eu posso voltar para a direção nordeste, lembrando que essas três direções aqui me diz respeito às minhas questões estratégicas e futuras. Não há problema nenhum, tá? Mas eu vou fazer a volta toda porque eu acho mais interessante assim, principalmente no que tange ao aprendizado. Tá aqui, ok, direção leste, né? Ou direção leste. Vou lançar o pêndulo, lanço. Direção leste. Ó, o pêndulo voltou um pouquinho para cá, deu 2. Direção leste deu 2. Direção sudeste. Direção, ó, sudeste, clico aqui. Imagine que eu tô com a mão aqui ou com o meu apontador aqui, tá? Direção sudeste, vem vindo. Opa! 3,5. Ó, 3,5. Depois eu vou dar um zoom aqui com todos os valores previamente marcados. Direção sul. Venho para a direção sul. Direção sul. 2,8. Direção sul, 2,8. Direção sudoeste. Direção sudoeste. Lembra, gente, olha, eu não larguei o fio do pêndulo aqui em nenhum momento. Você pegar esse fio do pêndulo, ele está, ó, sintonizadinho. Então vamos lá, sudoeste. Essa direção aqui, vamos lá, vamos medir essa direção. Direção aqui 3,1. 3,1. O fio desse pêndulo está comprido. Vamos lá, agora a direção oeste. Oeste. Você já está percebendo, gente, que eu já lanço o pêndulo aqui, ele já vai automaticamente virando para direita, ó. Direção oeste deu, ó, eu vou passar um pouco para cá, vou colocar 5. Olha o que está acontecendo, ó. Vai. 3,4. Direção oeste, ó. 3,4. E finalmente a direção noroeste. Opa, 2,4. 2,4. Então eu quero fazer aqui um zoom na nossa... Colocar os controles aqui, ok. Então se você... Eu vou fazer um zoom aqui, ó. Eu acho que você consegue ver direitinho aqui os valores. 2,5, 2,8, 2,5, 2, 3,5,
2,8, 3,1, 3,4 e 2,4. Eu vou deixar isso aqui deste jeito e vou fazer agora a transposição destas medidas aqui nessa. Eu vou pegar uma régua agora e essa régua com medida em centímetros, ó. Essa régua aqui com medida em centímetros. Então aqui, ó, 2,8. 2,8, eu venho aqui e marco 2,8, ó. Fazer um pontinho aqui. 2,5 agora na direção noroeste. 2,5 na direção noroeste. 2 na direção leste. 3,5 na direção sudoeste. 3,5 na direção sudoeste. Na direção sul, eu estou aqui, deixa eu arrumar direitinho. Na direção sul, 2,8. Ó, 2, 3, 2,8. Tá aqui. Na direção sudoeste, 3,1. Tá me acompanhando aqui, ó. 3,1, ó. 3,1. Na direção oeste, 3,4, ó. 3,4 e 2,4 na noroeste, ó, 2,4. Eu coloquei 2, que é 2,5, 2,4. Tá aqui. Então você tem um conjunto de pontos que agora nós vamos fazer o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Ponto com ponto a gente vai unir, ó. Esse eu uno com esse, este eu uno com esse aqui com esse aqui, este aqui com este aqui. Pô, quase que deu quase que uma linha reta aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Esse com esse. Esse com esse aqui e esse com esse aqui, ó. Olha só que interessante, pessoal. Dá pra você perceber aqui, ó. Olha aqui pra mim um pouquinho. Você viu, você tá vendo, você viu a figura aqui na prancheta. Eu vou reproduzir essa figura aqui num tamanho maior para a gente poder analisar, tá? Então esse desenho é um desenho que a gente chama de desenho psicoativo. Você vai perceber duas situações mais específicas. Primeiro, a direção voltada tanto para o sul. Olha comigo aqui. A direção voltada para o sul e a direção voltada para o norte são muito iguais, tá? Muito embora a área contida na parte sul do gráfico denota uma grande referência com o seu passado. Isso não é se você for ver a história dessa jovem, dessa cantora, é uma jovem cantora, intérprete, até compositora, enfim, uma grande instrumentista. Ela tem uma forte referência com o seu passado. Está muito bem calcado no seu gráfico. Entretanto, a ponta norte dela está muito mais evidente que as duas laterais, nordeste e noroeste. Tá? Então, se você acompanhar no desenho comigo, tá? Você vai ver que esta área aqui de baixo é uma área que tem é muito maior que esta área aqui, denotando a sua grande referência com o passado. A sua vida presente, se você observar, ela tem também esse diferencial. 3,4 é um número bem grande quando comparado com os demais. Ó. É um número bem grande na região leste-oeste. A linha leste-oeste denota o meu tempo presente. E se a gente for ver o desenho formado nos dois quadrantes superiores, ó, os dois quadrantes superiores, a ponta se volta bem focado para o norte, como se efetivamente todas as suas funções, todas as suas capacidades, né, estão bem delineadas como algo propositivo na vida e tudo mais. Eu fiquei feliz, eu fiz junto com vocês, eu não tinha certo esse gráfico, né? Eu fiz junto com você, eu fiz agora, eu não tinha feito essa análise anterior ainda, e eu fiz esse gráfico agora. Eu vou fazer você provavelmente já deve ter a cópia
a cópia dessa análise que eu fiz aqui, eu vou passar lá para você, tá no material em PDF, e eu espero que você tenha gostado desse trabalho, tá? O que você pode fazer com isso? A prática em si, tá? Você viu que a prática radiestésica é uma prática relativamente simples, mas o uso da técnica e a interpretação é algo muito, 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 muito legal, tá? Voltando a essa análise em particular, tá? Eu conheço um pouco da história desse personagem, dessa moça, dessa cantora, pela admiração que eu tenho por ela e por gostar de ouvi-la cantar. Isso é ponto pacífico. Eu ouço ela quase todo dia. Tá? E sei também, sei um pouco da história dela. Então, quando eu fui fazer essa análise, eu procurei me abstrair disso e ficar focado em cima do testemunho. É muito bom que isso aconteça. Então, o que eu percebo na análise desse gráfico? Então, que tudo aquilo que eu tenho ouvido nas mídias sociais, tudo que eu tenho assistido nas entrevistas, efetivamente verdade. Além de tudo, existe da parte desta pessoa um sentido de sinceridade, de contar a sua vida como artista, enfim, mas também dizer da sua vida privada, como sendo uma vida de desafios, como sendo uma vida de valores éticos e morais, as questões ligadas à família, ligadas às suas tradições e tudo mais. Isso tudo tem um peso bastante grande. Então eu passei para você essa análise, porque se você quiser conhecer esta pessoa, basta você ir às redes sociais, ao YouTube, enfim. Vou deixar um linkzinho aqui embaixo para quem gosta de música, tá? Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo para que você assista, para que você curta um pouquinho, quem gosta de música. Para quem gosta de música de raiz, é uma excelente intérprete. É muito gostoso ouvi-la, além de tudo, ela é uma excelente, uma exímia violeira. Tá bom? Então tá aí. O que é que você faz então? Vamos voltar agora aqui, vamos parar de tietagem. O que é que você faz com esta figura? Tá? Esta figura psicoativa, ela pode ser utilizada de várias formas. Uma delas é você reproduzir esta figura. Você pode utilizar os recursos que você quiser. Você pode reproduzir essa figura e pedir à pessoa que coloque um copo com água em cima dessa figura psicoativa. Esta em particular é uma figura genérica, que situações que a pessoa precisa tomar consciência ou precisa pensar sobre isso, ela pode utilizar esta figura psicoativa tomando essa água ao amanhecer. Deixa a noite inteira um copo com água sobre esta figura, sobre esta forma. Existe um recurso radiônico mais sofisticado para esse trabalho e no momento que você estiver vendo ou assistindo alguma coisa minha falando sobre radiônica, eu vou falar exatamente novamente sobre isso e num contexto mais específico. Mas por hora eu quero que você tenha a leveza e a tranquilidade de fazer um exercício como esse como prática, tá bom? Quando você for fazer um trabalho à distância, especificamente um trabalho à distância, além de utilizar o testemunho, é importante que você retire a forma psicoativa deste indivíduo, para saber que a hora que você for fazer o trabalho à distância, você esteja certo qual é o tensor vibratório desse indivíduo. Se ele está calçado fortemente no passado, se ele está ligado ou meio aturdido com as suas questões presentes, ou se ele já está direcionado para o seu foco, para o seu propósito de vida. Tá certo? Então, experimente fazer o seu, experimente fazer alguma coisa algumas pessoas que estejam à sua volta, que você conheça, e tire as suas conclusões. Uma coisa importante é você fazer esse exercício várias vezes. Conversar com a pessoa com quem você fez esse exercício e ao tirar a forma psicoativa daquela pessoa, checa se a sua medida foi uma medida isenta, se tudo aquilo que você fez em termos de análise está absolutamente correto, as conclusões que você chegou estão efetivamente corretas, tá certo? Então, futuramente eu vou municiar você com eu vou fazer
pretendo escrever um artigo sobre as formas psicoativas. Eu gostaria de ter um tempo um pouquinho maior para isso. Eu realmente confesso a vocês que eu estou focado muito nesse trabalho com vocês e eu preciso de ter esse espaço, de ter esse tempo, tá bom? Então, eu quero deixar a você um grande abraço, espero que você tenha gostado, faça essa prática, resgate todo o material, resgate todas as análises que eu fiz aqui, as figuras, o decágono, tudo isso aí, para que você possa fazer as suas experimentações, tá certo? Eu deixo a você um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!